Hoje nós vamos falar sobre prejuízo que os empregados trazem. Às vezes o pessoal fala, Carmen, você não fala de quando os empregados são ótimos e a gente quer melhorar? Eu falo, eu adoro falar sobre isso, mas geralmente, né, o que chega para nós são os prejuízos. E eu te entendo porque ninguém ensina a gente como é que a gente faz para ter uma equipe que gera lucro. Então eu estou aqui para te ensinar e transformar realmente os seus resultados e não acontecer igual aconteceu com a Hortência. A Hortência comentou com a gente que ela chegou a ter 250 mil de prejuízos que ela atribui realmente à equipe e às coisas que aconteceram com ela. Olha o tanto aqui que a Hortência contou da história dela. Eu já estou sabendo da equipe dela como se eu já estivesse lá na empresa de salgado. Já sei que elas atrasam, já sei que elas fazem pirraça, já sei que elas simplesmente jogaram todas as esfirras no lixo porque disseram que estava estragada, quando na verdade o que tinha era limão nas esfirras, elas não tinham poder de fazer isso. Então, ali está mais parecendo amigos de escola fazendo um trabalho de escola que tem que ser entregue, que está todo mundo discutindo, do que uma empresa. Empresário, como é que você faz para discutir com alguém que trabalha para você? Me diga. Você discutiu, você já perdeu a razão. Você não tem que discutir, não tem que falar, você não tem que se impor. Você tem um contrato de trabalho e esse contrato de trabalho tem que ficar claro. Ali está o horário. E aí você simplesmente sorri e você fala, são 8h15, teu horário de entrar é às 8. Como é que eu posso te ajudar para que você chegue no horário? Eu estou documentando e te anotando que é importante que você chegue às 8 horas. A pessoa volta a se atrasar, você vai aplicar uma advertência. E parem de ficar aplicando a advertência pelo mesmo motivo. Porque depois que você já advertiu uma, duas vezes pelo mesmo motivo, a próxima advertência é porque a pessoa não se corrige. Mas se você vai deixando, o que você está fazendo, empresário? Você está dando perdão para essas pessoas, né? Então tomem muito cuidado com isso. Vamos escutar então um pouco sobre a história da Hortência e de que forma que a gente pode socorrer a Hortência agora que ela já está nesse quiprocó, nessa dificuldade toda e com a equipe só pirraçando. Porque ela vai precisar recuperar os 250 mil de prejuízo e vai precisar ter lucro, né? Caso contrário, eles vão acabar ficando doentes, né? Então vamos ver o que a gente faz nessa situação. Bom dia, Hortência. Olá, Tudo bem? bom dia. Tudo Você bem? me ouve bem? Ótimo. Hortência, você não tem equipe, Hortência, você tem quadrilha. Como que você conseguiu reunir essa quadrilha? Você contratou eles onde? Gente, difícil, É né? desesperador. Difícil. Desesperador. Porque eles te enfrentam. Eu nunca vi coisa igual. Eles te Sim. enfrentam assim de colocar o dedo do nariz e fazer o que eles querem com a tua empresa. Como que aconteceu? Conta um pouco pra gente de onde que você está falando, porque eu vejo que você é bastante jovem. E às vezes isso acontece quando a gente é muito jovem, né? E as pessoas, elas se acham no direito de fazer isso, de fazer aquilo, aquilo outro, né? E então eu acho que talvez tenha um pouco disso. Mas conta pra mim, quando que a tua empresa começou? Onde é que você tá? Deixa eu entender um pouco como é que você chegou nessa quadrilha. Então, Carmen, eu sou Hortência, tenho 24 anos, moro na Você cidade de é Itatinga. criança! Como você é novinha! Agora eu entendi. 24 Sim. anos, parabéns! Eu também tinha 24 quando eu comecei minha empresa. Então, a minha empresa, na verdade, se iniciou logo que eu casei. Eu casei aos 17 anos. E quando eu completei os 18, o meu marido, porque como eu te contei, né? O meu marido sempre foi empreendedor. Com 12 anos ele vendia bombom, depois ele começou a vender muamba, que o irmão trazia do Paraguai, e vem de uma família de sorveteiro, montou sorveteria e tudo mais, até que ele chegou nessa cidade, onde a sorveteria dele já vai para 15 anos. E nós nos conhecemos, nos casamos. Eu era manicure, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E ele falou, Hortência, vamos montar. Eu trabalhei um período numa lanchonete e ele viu que eu gostava, né, desse ramo de comércio e tudo mais. Ele falou, Hortência, o sorvete, ele é
O verão ele dá muito, e chega no inverno ele já cai. Eu queria algo mais estável. Vamos para o ramo de salgado. Nós começamos, né, há 6 anos atrás, tá indo para 7 já, na verdade, e nós montamos nossa primeira lanchonete, e montamos um café, não deu certo, e depois nós fizemos aquele salgadinho no copo, não sei se você já ouviu falar. Aqui na minha cidade é uma febre isso, né? Você vê o pessoal caminhando na rua com o salgadinho, eles não conseguem nem chegar em casa para comer, já estão ali comendo salgadinho no copo. Vem coxinha, né? Vem várias coisas assim no copo, bem legal. Aqui é uma febre, as pessoas adoram isso. Então, e realmente ele é uma febre, e nós começamos a fazer esse salgadinho, mas deu muito movimento, e a gente trabalhava bastante, e logo em seguida eu engravidei, e eu parei de ir trabalhar, e meu marido ficou só com as funcionárias. Ele falou, Hortência, não dá. E nós montamos, na verdade, uma mini fábrica no fundo da nossa casa, né? Nós tínhamos uma edícula, montamos uma mini fábrica e vendemos essa nossa lanchonete e começamos a fornecer para as outras lanchonetes, né? Pessoas que queriam montar esse salgadinho no copo, porque realmente é uma febre. E nisso, estava indo super bem, era no fundo da minha casa, eu trabalhava, ficava de olho em tudo, mas aí eu também já tive uma funcionária que deu problema, ela foi mandada embora, né? Deu alguns problemas, e o meu marido tinha um primo que tinha dinheiro para estar investindo junto com a gente, porque a gente não tinha dinheiro. E ele falou, vamos para minha cidade, que é uma cidade, acho que é aí perto de você, que é Tietê. Não tem nenhuma cidade perto de mim. Pertinho não tem. Aqui não tem, mas não. Mas fica próximo. Uhum. Eu estou mais próximo de Campinas, mas por aqui não tem. Onde que você está hoje? Itatinga. Itatinga? Uhum. Não conheço. Itatinga é próximo de qual cidade maior, assim? É Botucatu. Botucatu é bem conhecido. Terra 20 quente. minutos de Botucatu. Entendi. Botucatu é grande, é uma cidade grande, né? E é uma terra bem quente. Sim. Botucatu já é bem famosa. Então, tua cidade está na região de Botucatu, interior de São Paulo. Agora já sei de onde você está. E aí, como é que está a tua situação hoje? Hoje, né? Como é que está teu quadro hoje? Porque esses problemas que você contou no teu áudio são recentes, não são? Sim. Então, nós falimos, né, na verdade, aí em Tietê, com essa sociedade, ela não foi para frente, e acabamos quebrando numa cidade totalmente desconhecida, e surgiu a oportunidade, né, o meu marido, ele é muito empreendedor, então ele foi caçando alguma coisa, que ele não estava aguentando mais a cidade de Tietê, porque, inclusive, lá nós tivemos um processo trabalhista. Então, ele não aguentava aquela cidade, ele não aguentava mais nada ali. E quando a pessoa te processou, ela te pediu o quê? Ela pediu insalubridade de tudo. Até de tirar o lixo para fora, para você ter noção. Eu falo isso, ninguém acredita. Uhul! Quando é que as pessoas vão começar a acreditar em mim? Eu falo isso, gente. E você sabe como que você poderia ter resolvido esse problema de ter evitado esse processo de insalubridade? Não. Simples. Como? Você fazia um recibo de que você entregou luvas para ela retirar o lixo, de que ela tinha máscara para retirar o lixo e de que você deu um treinamento de como que ela fazia para retirar o lixo. Como que é esse treinamento? Olha, minha filha, você vai botar máscara, você vai pôr a luva e se eu te ver tirando lixo sem máscara e sem luva, ai de você, né? Simples assim, uma coisa bem prática, simples, óbvia, né? Isso é para tua saúde, isso é para o teu bem, isso é para tua segurança. Então, por favor, cumpra, porque se você não cumprir, você vai ser advertida, porque você não pode fazer isso que eu quero proteger a tua saúde. Simples assim. Um par de luva e uma máscara e você não teria recebido esse processo. Mas não basta entregar. Porque não basta a esposa do rei ser fiel. Ela tem que parecer fiel. Então, só entregar a luva para ela tirar o lixo não significa nada. Você teria que documentar que você entregou.
porque depois ela ia na justiça e ia dizer que não entregou. E isso por si só já iria neutralizar a insalubridade. Outra coisa que é muito importante, né, para que você possa neutralizar essas solicitações de insalubridade, é fazer o PPRA, que diz a lei. PPRA é um técnico de segurança que vai na tua empresa, ele vai avaliar lá os riscos que tem a função, custa tipo R$ 50, sabe? É muito menos do que a dor de cabeça de um processo. A mesma empresa que faz o teu exame médico, você fala para ela, olha, eu tenho 4 cargos aqui, eu gostaria de fazer o PPRA desses 4 cargos. Então, eles vão vir, o técnico de segurança, ele vai olhar, ele vai falar, aqui não tem iluminação, aqui está faltando, sei lá, ele vai ver quais são os problemas de segurança que você pode vir a ter. E ele vai ver, a pessoa retira o lixo, ok, então você tem que dar luvas, né, pode ser aquelas luvas próprias para isso mesmo, né? Tem uma luva específica para esse tipo de finalidade, não seria aquelas luvas descartáveis fininhas, né? Porque elas podem rasgar, seriam as luvas grossas. Então, para isso você vai precisar disso, disso e disso. E a partir do momento que você fez o recibo, que você entregou, então imagina só, você tem um técnico de segurança dizendo que você precisa disso. Você tem um recibo dizendo que você entregou isso. Você não dá brecha para o empregado entrar. Porque isso acontece o tempo todo. Eu canso de contar o caso aqui do Ricardo, numa cidade próxima da minha, que as tosadoras lindas entraram na justiça porque elas queriam insalubridade, porque elas tinham que limpar a gaiolinha onde o cachorro ficava. Isso é caso real, ele teve que vender a casa dele. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a ser empresário. Ele teve que vender a casa dele para pagar a quantidade de rescisões que ele teve, porque uma entrou, a outra entrou, o advogado fez a limpa. Todas as atuais empregadas, todas as antigas empregadas, todo mundo entrou e cada uma ganhou 25 mil. Primeiro porque não estava escrito no contrato que elas tinham que varrer o pelo. E depois que não estava escrito de que elas tinham que limpar a gaiolinha onde fica o cachorro. É óbvio que se você trabalha com o cachorro, ele está esperando para fazer a tosa dele, ele não vai pedir para ir no banheiro, ele vai fazer ali na gaiolinha, coitadinho, ele não tem opção. E aí a gente limpa dos cachorros na casa da gente, não vai limpar lá agora? Limpa, com certeza, a gente limpa sim. E não tem nenhum problema, mas foi considerado insalubridade porque não estava documentado que elas tinham que fazer isso e nem estava documentado de que elas tinham luvas para fazer isso e tirar as caquinhas do cachorro e tudo mais. Então, é fácil demais de resolver isso, mas a gente não aprende quando a gente começa a empresa da gente. Mas aí todo mundo que está ouvindo já sabe que tem que documentar. Não basta fazer certinho, tem que documentar. E o que mais que ela pediu além de insalubridade? Ela pediu danos morais. Danos morais verdade, vem em todo mundo pede, né? Esse é o clichê. Todo mundo que entra na justiça, além de pedir tudo aquilo que eles acham que eles têm direito, eles pedem danos morais. Eles pedem danos morais também. O que mais que ela pediu? Então, na verdade, a maioria do processo dela, até que quando meu advogado olhou, tinha vários tópicos, né? E era só insalubridade. Ela era insalubridade porque nós tínhamos câmera fria, era insalubridade porque nós tínhamos bacias grandes, né, onde bate a massa, maceira, com muito calor, as panelas de pressão também eram grandes, então eram várias insalubridades junto com os danos morais, que ao total dava 60 mil reais. Nossa, que delícia ganhar 60 mil, né? Fácil ganhar 60 mil reais. Pessoal, ouçam, não sou eu, Carmen, que estou falando, é a Hortência que eu estou conhecendo hoje que está falando isso para vocês. Eles entram na justiça e mesmo que eles não ganhem os 60 mil, você vai gastar com advogado, é uma dor de cabeça tremenda para correr atrás disso tudo, né? E aí, você já tem o final dessa ação? Você teve que pagar, perdeu, ganhou? Sim, na verdade, tudo começou porque ela saiu de férias e foi bem na época que eu fali a empresa e eu não tinha condições de fazer o acerto com ela. E ficou ela e mais um atendente. E ela era salgadeira. E nós mudamos porque eu tinha uma lanchonete no centro
e nós ficamos com essa lanchonete. E chegou a época de férias, foi dada a férias em dia, tudo certinho para ela. Ela saiu de férias. Quando ela voltou assim, revoltada. Eu não sei o que aconteceu. Acho que ter ficado em casa e recebendo deve ter sido maravilhoso para ela, que ela voltou revoltada. E ela queria que eu mandasse ela embora, só que ela sabia que eu não poderia mandar ela embora, né? Porque eu também tinha umas folhinhas de fundo de garantia em atraso. Você E não ela pode. descobriu. Agora deixa eu fazer mais uma pausa para todo mundo que está nos ouvindo. Empresário, você atrasar fundo de garantia, o INSS, meu querido, isso dá justa causa para você. Dá justa causa e danos morais imediatamente. Então, o empregado que descobre, que ele olha lá no aplicativo da Caixa Econômica dele, que você não depositou naquele mês o fundo de garantia, ele pode simplesmente ele entrar na justiça e pedir uma justa causa para você. Isso se chama rescisão indireta. Como é que caracteriza a rescisão indireta? Se ele sente que ele está sendo, né, coagido, se ele começa a documentar que você não depositou FGTS, que você não pagou INSS, ele já vai e te pede a rescisão indireta. Então, quando você tem uma dívida com o empregado, te vira. Venda o que você tiver que vender. Venda a tua casa, venda o que tiver, mas paga. Porque essa dívida, ela só aumenta e só complica. Entendi. Desculpa estar te interrompendo, mas é porque como tem bastante gente assistindo a gente, é uma ótima oportunidade da gente aprender com os erros. Porque ninguém te ensinou a ser empresária, tá tudo bem. E aí, eu vou aproveitar que eu já te interrompi e dar mais algumas dicas, porque a tua empresa vai continuar por muito tempo. Quando você registra atendente, salgadeira, você está espremendo o CBO da pessoa. Você está espremendo. E quando você espreme as atividades que a pessoa tem, o que ela faz? Ela põe o dedo no teu nariz e fala assim, isso não é minha função. Então, você contrata a bênção como salgadeira, de repente, você resolveu pegar uma encomenda de brigadeiro e fala, enrola esse brigadeiro para mim? Não, 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 não. Eu sou salgadeira, não vou enrolar brigadeiro. Brigadeiro é salgado? Não, então não vou fazer. E aí você está com uma encomenda de brigadeiro e de repente você tem que enrolar o brigadeiro, porque você colocou ela como salgadeira. Quando você coloca a pessoa como atendente, de repente está aquele quiprocó lá atrás e está todo mundo doido, desesperado, que tem que entregar uma encomenda grande, e a atendente está lá lixando a unha no balcão, fazendo nada. Aí você fala, pode ajudar a gente aqui? Não, 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 eu sou balconista, não posso. Eu sou atendente, eu não posso. Não é minha função. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai dando tiro no pé e depois a gente fica com raiva deles. Mas a responsabilidade é da gente, né? A gente que não sabe fazer e acaba montando a empresa e achando que todo mundo tem boa vontade como a gente, eu tenho certeza que quando você trabalhou de balconista, né, você fazia de tudo. Fazia ou não fazia? Eu era auxiliar de balconista numa papelaria, eu fazia a limpeza, arrumava as coisas, punha em estoque, eu fazia tudo, e atendia o público, ia no caixa, finalizava as vendas. Então, eu fazia tudo e eu me tornei empresária. Os empregados não fazem nada e ficam entregando currículos toda semana, toda semana, toda semana. Então, essa é a diferença entre a pessoa que vai se torna um empresário, ela é diferente, ela é um empregado diferente. E todos nós fomos empregados em alguns momentos da nossa vida. E esse diferencial que a gente tem é que faz com que a gente se torne um empresário. E isso que é a diferença. Eu quero que o meu empregado seja como eu. Ele não vai ser como você. Ele vai ser o empregado e você tem que dar certinho o que é que ele tem que fazer no dia a dia. Só que se ele for como você, tá tudo bem, maravilha. E um dia ele sai para montar a empresa dele também. Que pode ser no ramo de salgados, pode não ser, tem espaço para todo mundo, tem muito serviço aí. Mas assim, toma cuidado com o CBO da contratação. As pessoas, elas espremem o CBO numa coisinha só pequenininha para a pessoa fazer, muito específica. E aí, como a gente vem aí de um regime sindicalista de anos e anos e anos, que graças a Deus o sindicato já perdeu força, não tem mais essa força, por quê? Durante
20 anos, as pessoas simplesmente ficam com essa ideia de meus direitos, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro, e não é assim. Não é assim. E agora, mais do que nunca, o sindicato realmente perdeu a sua força. Graças a Deus. Porque, gente, era horrível, era horrível. Eles entravam na empresa da gente. Então, não atendam sindicato de empregado. Eles ficam pedindo folha de pagamento para vocês, eles querem uma declaração de que a pessoa não quer se sindicalizar. Não atenda nem telefone. Nem telefone e não deixe entrar na empresa de forma alguma. Sindicato dos empregados. Se eles quiserem falar com os empregados, que seja lá no sindicato deles. Se algum empregado quiser se associar, ele que faça uma cartinha dizendo que ele quer se associar. Caso contrário, não. E chega disso, gente. Chega. As pessoas falam que eu tenho muita coragem. Eu tenho mesmo, porque eu já passei cada situação terrível com o sindicato. Sai pra lá, sindicato. Agora vamos voltar. Tudo bem contigo? Sofrendo muito? Prazer é meu de estar aqui com vocês. Prazer é meu. Estamos aqui para tentar aprender. Como que faz para poder tirar férias? Pois é, eu estou te passando os detalhes, né? Então aí, como é muito complexo, né, essa quadrilha que vocês se envolveram, então a gente está indo pedacinho por pedacinho para ir resolvendo isso, né? Então o primeiro passo é nessa hora de fazer a contratação. Já contratar com CBO mais abrangente, ou é auxiliar de cozinha, ou é operador de loja, nas grandes redes de fast food, é todo mundo operador de loja, por que eles não reclamam? Um dia estão no drive-thru, outro dia estão fritando hambúrguer, outro dia estão no caixa, outro dia estão limpando o salão, e não reclamam. Por quê? Porque foi combinado claramente que eles são operadores de loja, e dentro dessa função, escreve no contrato o que é que eles vão fazer. E eles têm um contrato para trabalhar, né? E escolher muito bem quem é essa pessoa, de procurar as redes sociais, de saber quem é essa pessoa. Então, dá uma olhada nisso, cuida bem de quem é que vocês trazem. E quando vocês trazem, cuidar do contrato. Mas conta que eu tenho certeza que dá todo mundo curioso. Quanto é que vocês pagaram dessa brincadeira que eles pediam 60 mil? Então, daí foram 2 anos, né, de processo. E 8 mil reais. 2 anos passando raiva, 2 anos envenenando o sangue de vocês. Porque quando a gente passa raiva, a adrenalina vai todinha pro fígado. Fígado. Raiva é fígado. Raiva é fígado. Por que será? Raiva é fígado e tristeza é rim. Quando você tá triste, magoado, tal, são os seus rins. As pedras nos rins. São aquelas tristezas antigas, antigas, antigas que você tem que até cristalizaram. De tanta tristeza e mágoa, mágoa. Por que ele fez isso comigo? É mágoa. Aí acaba com os rins. E raiva vai diretamente pro baço, pro fígado. O fígado, ele drena todas as toxinas. Então, vamos supor que você só come porcariada, só come coisa que não deve. Aí, é o fígado quem segura as toxinas. Aí, vamos supor que você não é a comida, são seus pensamentos. Também param no fígado. O fígado, ele faz toda essa drenagem de toxina para tentar não permitir que isso vá para a tua corrente sanguínea. E não sou eu que estou dizendo isso, é só vocês pesquisarem. Cristina Cairo, ela é uma grande estudiosa sobre isso e ela fala muito sobre a linguagem do corpo. Então a Cristina Cairo, ela explica. E aí você tem problema no fígado, então? Eu desenvolvi isso daí, dessa indústria que a gente montou em Tietê, eu fui de 100 quilos para 180. Tanto problema com funcionário. E vale a pena? E a gente... Não. Então, hoje a gente está aqui se reestruturando, né? Então, hoje eu tenho medo de contratar gente, porque na hora de arrumar, pedir emprego, qualquer coisa serve. Mas na hora de ir embora, eles levam até a alma da gente embora, sabe? Pois é. Então, eu fiquei um pouco com medo de contratar. Mas a gente tem que contratar, a gente tem que contratar. Realmente tem, a gente está cansado, está esgotado, a gente tem movimento bom. Só que o que acontece? E o medo que dá? Porque, assim, foi longos 3, 4 anos, sabe? Pagando
funcionário, um dinheiro que já foi, né? Você perdeu. Então, hoje em dia não dá para errar tanto mais, né? A gente tem que minimizar os riscos. Essa é a ideia. Risco sempre vai ter. Até para atravessar a rua tem risco. Mas a gente tem que minimizar. A gente tem que minimizar. Então, você precisa solicitar que a empresa que faz os exames médicos admissionais fala, olha, eu quero um laudo de PPRA. E aí ele vem e ele vai verificar tudo que possa existir de riscos e tudo mais. E a primeira coisa que essa empresa vai pedir é o que eu vivo falando que vocês têm que fazer, descrever as atividades das pessoas. Porque o laudo vai ser feito em cima da atividade que ela faz. Então, se está escrito lá que a pessoa leva o lixo para fora, ele vai vir ver, vai olhar o peso do lixo, vai olhar as condições, vai dizer, olha, talvez precise de uma luva, talvez precise de um carrinho para levar. Eles vão dizer, porque é um técnico de segurança que vem e ele faz a avaliação. E depois isso daí é feito anualmente. E esse laudo, ele te salva num problema na justiça como esse. Talvez não caminhasse aí 2 anos, talvez vocês já tivessem ganho isso antes, se vocês tivessem bons documentos. A pessoa nunca recebe os 60 mil que ela pede, mas só dela receber 8 mil, a raiva que dá é muito grande. Porque você vai acabando com a tua saúde em relação a isso. E fora o advogado, né? 8 mil para ela, mas 5 mil de advogado. Então ficou 13 mil reais. E sabe o que me deixa triste? É que provavelmente o advogado não te falou isso tudo que eu estou te falando, de como evitar novos processos. Falou? Não. Pois é, porque quando eles têm mais processos e vocês continuam fazendo mais coisas erradas, eles ganham. Se ele sentar com você e te falar, olha, próxima vez vamos fazer o seguinte para os próximos empregados. PPRA, descrição do cargo, corrige aqui, faz um recibo de que você entregou a luva e está resolvido. Mas não, eles não falam. Por quê? Porque quanto mais você tem problemas, mais eles têm processos para atender na justiça. Essa é a parte mais triste. Lógico que não são todos os advogados que fazem isso. Tem excelentes advogados que sim, orientam tal, e que eles não têm intenção de ficar ganhando dessa forma. Mas infelizmente, nós também encontramos advogados que não te ensinam o correto, e eu vou falar uma coisa triste. Eu já vi até advogado orientar errado. Porque ele orienta errado e diz que tem um risco, mas que o risco é pequeno. Mas ele sabe que o risco é alto. Eu já vi isso acontecer. E aí o risco é alto e a pessoa dá com o burro na água e aí ele fala, eu te avisei que tinha um risco, a gente deu azar. E aí dá-lhe, né, rescisão e ele entra na justiça novamente e ele tá ali para trabalhar. Então eu já vi até advogado orientar errado. E a pessoa é ingênua, né? Eu também já tive a idade de vocês, faz muito tempo, mas eu já tive. E eu era ingênua. Empresa quebrada, ia pedir empréstimo no banco. O banco me fazia assinar uma pilha de papel. Eu achava que era assim mesmo. Eu saía de lá com plano de previdência, com EPLIM, com capitalização, não sei o quê. Eu não queria nada daquilo, eu estava quebrada. Eu só queria um empréstimo. Mas o gerente vê que a gente não tem experiência e tasca um monte de produto na gente. E ele falava assim, não, você assina aqui que daí eu te coloco o empréstimo na tua conta. Mas eu só fui entender isso muito tempo depois. Eu achava que eu era realmente obrigada a comprar aquele monte de produto. Depois que eu fui entender que um gerente de banco, coitado, ele é um vendedor e ele tem metas para vender e ele vai te esfolar. Ele não é teu amigo, ele vai te esfolar porque ele tem metas. Gerente de banco não é teu amigo, advogado não é teu amigo, ele vai te esfolar, tenha certeza. Mas aí vocês saíram de Tietê e hoje então vocês estão em Itatinga. Quantas pessoas tem na equipe de vocês hoje? Então, antes da pandemia, a gente trabalhava em 6, né? Era eu, minha esposa e 4 pessoas. Agora, com a pandemia, o que eu aproveitei também? Porque a gente não deixou de vender, nenhum momento, e dispensamos funcionários. Não por causa do faturamento, porque o faturamento hoje continua o mesmo, e a gente não tem os funcionários. A gente tem mais uma pessoa que ajuda a gente na frente. Só que o que eu
com isso eu observei que tinha maus funcionários, porque a gente fabrica a mesma coisa sem eles. Então eles não acrescentavam nada para nós, só levavam parte do nosso lucro embora. E mais, levava saúde também. Ele não levava só o lucro, ele levava saúde, fazia passar raiva e você ia envenenando o teu fígado, e aí teu fígado descontrola teu baço, que te dá muita vontade de comer doce e carboidrato, e aí fica aquele círculo vicioso. Tudo isso por passar raiva. Olha só como a raiva custa caro. Olha o meu cabelo. Tudo branco já. Então, o cabelo é por causa também do fígado do baço, e quando ele está em desequilíbrio acontece isso. O cabelo cai, a unha fica quebradiça, tudo isso acontece. A unha fica fraquinha. Gente, eu estou falando, o funcionário tira a saúde da gente. E pior, vocês são muito jovens. Vocês são muito jovens. Tira os melhores anos da sua vida. Vocês podiam estar viajando, vocês podiam estar desfrutando a condição que vocês têm, e aí vocês estão lá no operacional. Talvez as pessoas que vocês estão contratando, não tem ninguém que tenha condições de se tornar um líder. O ideal é que quando vocês contratem as pessoas, mesmo que seja para ter uma função simples, né, entre o atendente, o auxiliar de cozinha, não importa, mas que essa pessoa tenha responsabilidade, seja uma pessoa que tenha condições de ser treinada para ocupar a liderança, porque vocês vão precisar se preparar para começar a entregar as atividades para eles. Agora, que nem você contou no teu áudio, que você virou as costas, eles jogaram todas as esfirras no lixo, imagina? Eles não podem sair tendo autonomia. E você não vai conseguir ter olho nas costas, você não vai conseguir ficar olhando tudo. Virou as costas, eles fazem alguma coisa. Você vai enlouquecer. Então, o primeiro passo é você começar a escrever o que eles têm que fazer, junto com eles. Não faça você entregue pronto. Fala assim, pessoal, vamos começar a organizar quem faz o quê? Então, estou aqui entregando a folha para vocês, vamos sentar e todo mundo vai fazer a sua. E aí, como são só 4 pessoas, senta e faz. E você faz a sua, teu marido faz a dele, e você gasta lá 1 hora de manhã. Ok, terminou, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Aí entrega, nada de mandar para casa para fazer. Senta lá, teu marido faz tudo que ele faz, você faz tudo que você faz, cada um vai escrevendo o seu. E você vai começar a organizar. Aí, de posse desse papel, você vai chamando um a um desses 4 para fazer uma reunião. E aí você fala, olha aqui, fulano, eu estou vendo aqui que você faz isso, 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 que bacana. Mas vamos fazer o seguinte, essa atividade que você faz, vamos deixar para fulana, que já está, né, tal. Então você só vai fazer quando ela precisar de ajuda. Combinado? Combinado. Olha, você esqueceu de pôr isso. E aí você vai moldando aquilo que ele faz. E agora, você acha que ficou bom, né? Vamos fazer, vamos passar limpo, e aí você passa limpo e volta para a reunião com ele. Olha, eu passei a limpo, agora se transformou no documento. Você concorda que é isso que você vai fazer? Concordo. Então, assina que isso aqui é o que você faz. E você tem que ter o contrato de trabalho muito claro e tem que ter muita clareza do horário de entrada e do horário de saída. E a partir do momento que você começa a criar as normas, você tem que ter disponibilidade para fiscalizar. Porque se você falou que não é para usar celular, você tem que estar ali disponível para fiscalizar. E se vocês estiverem no operacional, você não vai conseguir fiscalizar. Talvez seja interessante... Esse contrato, quem que faz? Oi? Desculpa. Esse contrato, quem que faz ele? Contador. O escritório? Contador. Contador? É o contador. O contador vai fazer o teu contrato de trabalho, porque isso já sai do sistema dele automaticamente. E os contadores têm o mesmo contrato de trabalho do Brasil inteiro. É igual. Não é muito bom, mas é melhor do que nada. O que você vai fazer é melhorar esse contrato. Aonde você escreve qual é o cargo que a pessoa ocupa, você coloca lá mais umas 3 linhas que ela tem que cuidar da manutenção do ambiente de trabalho, deixar limpo, em ordem, atender os clientes. Você coloca lá, mas sabe uma explicaçãozinha do que é? Essa explicaçãozinha salva a tua vida num processo judicial.
Por exemplo, a pessoa que escreveu lá que no contrato que a pessoa é tosador, se tivesse escrito cargo, tosador, função, cortar o pelo do cachorro, varrer o pelo do cachorro, trocar a gaiolinha, higienizar a gaiolinha do cachorro, acabou. Levar o cachorro, atender o cliente, devolver o cachorro para o cliente. Acabou. Uma linha teria salvo a casa do dono da empresa. Uma linha. Então, esse contrato, quem faz é o contador. E eu já vi, inclusive, contadores mandarem áudios que não existe mais contrato. Cuidado, gente, com os contadores que vocês têm. Porque o que acontece? Contador faz contabilidade. O contador não entende nada da área jurídica porque ele não tem essa matéria na faculdade dele. O que ele tem de matérias na faculdade dele são as matérias relacionadas à contabilidade. E vocês muitas vezes querem colocar a responsabilidade de fazer toda a gestão da empresa na mão do contador. Departamento pessoal mesmo, eles têm um semestre só de aula para aprender como faz para conciliar os impostos da folha de pagamento com os impostos do mês. É só isso. Então, eles não têm essa experiência em departamento pessoal, em a parte jurídica, e eu tenho vários áudios de contadores que mandaram para os meus alunos falando, não, bobagem, contrato. Meu Deus, está na lei. A relação de trabalho é uma relação contratual. Está na lei, está na CLT. A CLT dá início, né, falando sobre isso. Não existe relação de trabalho se não existe contrato. Se o contrato não está em papel, é um contrato tácito. O problema de um contrato tácito, ou seja, um contrato que entende-se que existe um contrato entre vocês, porque tem características de contrato. Pagar o salário, dar as ordens para a pessoa, então tem características de contrato. Mas quando é um contrato tácito, é um contrato de boca. E um contrato de boca, você vai levar o quê para o juiz depois? Você vai falar assim, não, juiz, ela foi contratada aqui para tirar o lixo também, está escrito aqui, você não tem o que levar para o juiz. Aí a situação fica bem complicada. Por isso que tem esse contrato e é o contador quem faz. Por que é o contador? Porque ele já tem o RG, o CPF, tudo. Se você vai colocar isso no computador, você errou um número de RG, errou o nome da pessoa, fez com M, não com N, já descaracterizou o contrato. Por isso que é o contador que faz. O contador ele já faz, já está lá tudo pronto, e a pessoa assina antes de começar a trabalhar. E se vocês não têm isso assinado, já assina já agora. Fala, olha, a gente está organizando aqui a documentação, porque agora precisa ser assim, mas de boa, sem ameaçar. Não ameaça as pessoas, porque aí elas se sentem coagidas e aquilo que é para ficar bom fica pior. Sempre, ó, sorrindo. Eu tenho uma aluna, a Gorete, né? Imagina, uma mulher que tem uma oficina mecânica, autopeças, imagina. E ela, assim, ela não é tão jovem e ela tem essa oficina já há bastante tempo, né? Ela sofria na mão do pessoal, porque eles faziam, tipo, é mulher que tá mandando. E agora não, ela disse que nem as estribeiras ela não perde mais. Ela fala assim, Carmen, eu tô tão orgulhosa de mim, eu nem as estribeiras perco mais. Eu só falo para ele, vamos conversar? E sorrio. E aí a gente já senta, conversa e acerta. Então, gritou com o funcionário, discutiu com o funcionário, você deixou de ser empresário, você passou a ser colega de trabalho, ele não te respeita. Deixa a pessoa fazer o escândalo dela, deixa ela fazer o que ela quiser. Fala para ela, então, assina aqui, você está sendo suspenso 2 dias e tira a pessoa. Então, a pessoa foi suspensa por estar gritando no ambiente de trabalho. E aí você deixa ela gritar, de preferência, na frente de vários outros empregados, porque aí todo mundo está vendo o escândalo que ela está fazendo. E você fica na categoria, você fica em cima do salto. E deixa a pessoa fazer o escândalo que ela quiser. Quando ela termina o escândalo, né, você calmamente está ali no seu computador digitando uma suspensão e você não tem que pedir para o contador fazer isso, é você que faz. Fulano de tal está sendo suspenso porque estava gritando na frente de outros colaboradores, de outros empregados, né? É empregado, é o nome mesmo que existe, né? Que está lá na legislação. E fulano de tal estava gritando. Por causa disso, está sendo suspenso por 2 dias, porque essa é uma falta gravíssima, que atrapalha o clima de trabalho na nossa empresa.
que impede o dono da empresa de fazer a direção da empresa, confronta o poder do dono da empresa. Põe a data e ele assina e vai embora. Ah, eu não vou embora. Ok, vou chamar a polícia. E aí você chama a polícia. Simples assim. Se as pessoas têm um nível tão baixo a ponto de ficar fazendo escândalo, que vai quebrar, que vai chamar... Você chama a polícia, você faz um BO e fala, funcionário está me ameaçando de que ele vai quebrar a empresa. Porque às vezes a gente errou tanto na contratação, errou tanto que a gente contratou pessoas desse nível. Desse nível. E aí você vai para fazer um BO que a pessoa não quer sair da tua empresa. Ah, eu suspendi e ela não quer assinar. Ai, Carmen, mas eu ouvi falar que tem que dar primeiro uma advertência verbal, depois uma por escrito, depois suspensão de um dia, depois por 2 dias. Não existe isso. Isso é mito. Isso é mito, não existe. Ah, você vai aplicar a medida corretiva ou a medida punitiva de acordo com a gravidade daquilo que ela faz. Uma pessoa berrando no meio de outros empregados é gravíssimo. É gravíssimo. Eu colocaria diretamente uma suspensão nessa pessoa. Porque se você... Depois, se ela não voltar a trabalhar? Oi? E se ela não retorna a trabalhar depois de 2 dias? É o néctar. Aí não vai ter ninguém enchendo o saco. Olha que maravilha. Aí você simplesmente vai mandar um WhatsApp falando para ela: você deveria ter voltado ao trabalho. Estamos aguardando o seu retorno para continuar o contrato de trabalho que a gente tem. E cada dia que ela falta, ela não recebe. E ela não recebe também o domingo. E isso vai reduzir, inclusive, a quantidade de férias que ela falte. Aí você torce para ela faltar logo 30 dias, que daí você já dá uma justa causa por abandono de emprego. Então, se ela começa a faltar 28, 29, 30 dias, não me fica batendo papo com ela no WhatsApp, porque ela vai dizer que ela está resolvendo o problema e aí já descaracteriza abandono de emprego. Abandono de emprego é quando ela abandona e larga vocês à própria sorte. E aí é que cometem os erros, os patrões que ficam, ah, mas o que é que você tem? Mas o que está acontecendo? E aí fica batendo papo. Aí, como é que vai descaracterizar? Aí você vai dar abandono de emprego, ela fala, não, seu juiz, olha aqui, eu estava conversando com ela, eu expliquei que eu estava passando mal em casa. Aí descaracteriza e você se ferra depois. Então, eu só estou evitando que isso aconteça. Se a pessoa não vem, ótimo, melhor ainda que não venha. Está lá escrito que ela tem que voltar ao trabalho, se ela não assinar, não tem problema nenhum. Uma pessoa pode assinar por ela, e se essa pessoa não quiser assinar, ela vai ser advertida, porque essa pessoa não está assinando que ela viu ela fazer escândalo, está assinando que ela viu que ela não quis assinar. A pessoa não pode nem saber que aquilo é uma advertência. Quando a gente chama uma testemunha, a gente fala, fulano, vem cá, por favor. Aí a pessoa vem, daí você está sentado. Daí você fala, fulana, assina este documento. Você não chama de advertência, você chama de documento. Não, não vou assinar. Ah, ok. Você viu que eu mandei ela assinar, ela não quis assinar? Então você é testemunha do que você está testemunhando, está assistindo. É isso que ele está assistindo, que você mandou assinar e ela não quis assinar. E ela fica, não vou assinar porque não é justo. Não. Só quero saber se você vai assinar ou não. Vai assinar ou não? Não, não vou assinar. Ok, obrigada. Obrigada. Aí a pessoa tem que assinar. E se essa pessoa que é testemunha não quiser assinar, aguarda lá fora que eu já vou falar com você. Você vai aplicar uma advertência nele também. Fulano de tal foi chamado para testemunhar um fato que ele viu e ele não quis assinar. Ele viu, ele assistiu, ele presenciou e ele se negou a assinar uma coisa que ele viu. Você não está querendo que ele minta. E aí tá tudo bem, é impossível. Se nenhum dos 4 quiser assinar, aí você tá ruim, hein? Aí é melhor chamar um cliente para assinar, então, porque aí você tá ruim na fita. Aí você só tem formação de quadrilha, só tem BO contratado. Aí fica difícil. Eu imagino que alguém, pelo menos, vai querer assinar, senão você vai ter que dar advertência para todo mundo. E às vezes eu já vi um empresário falar assim, ah, mas eu pedi pro contador, o contador vai mandar amanhã. Esquece. Tem que ser imediato. Imediato. Então, se você está na empresa, a coisa aconteceu, é o tempo de você sentar no computador, fazer e imprimir. Ai, Carmen, mas lá eu não tenho nem computador, só tenho em casa. Sinal que lá você está no operacional, não
cuidando de fazer a gestão. Você tem que ter um escritório na tua empresa, com computador, com impressora, para poder fazer isso e cuidar dessa situação. Ah, não tenho. Ok. Em último caso, pega você mesmo a folha de sulfite, escreve bonitinho, separadinho e dá para ele assinar. Você não vai deixar de aplicar porque você não tem recursos. Foca naquilo que você tem controle. Não fique esperando o contador. Deixa o contador em paz. Mesmo porque a advertência que o sistema contábil envia para vocês é horrível. Ela fala, você está sendo suspenso de acordo com o artigo 482 e poderá ser mandado embora por justa causa. É uma ameaça. E aí aquilo se volta contra você. Advertência e suspensão é muito simples, é relatar o que aconteceu, mas sem contar a história. Sem adjetivo e sem contar a história. Descreve o que aconteceu, não ameaça, não faz nada e diz que aquilo realmente é grave e que não deve se repetir. Você sempre encerra com não deve se repetir. Para mostrar para o juiz o quê? Que você está preocupado em recuperar aquela pessoa. Entenda o seguinte, leis trabalhistas são protecionistas, elas sempre vão proteger a equipe, sempre. Né? Então você tem que mostrar para o juiz que você também está querendo proteger a equipe. Que quando a pessoa falta, sobrecarrega todos os demais. Que quando a pessoa chega atrasada, compromete toda a escala de trabalho dos demais. Você também está ali cuidando da equipe. Que se a bênção não está usando máscara, compromete toda a equipe, que pode se contagiar. Então, a gente sempre tem essa tônica, que é a mesma tônica que a lei diz. A lei não é protecionista? Nós vamos documentar e mostrar para a lei que nós também somos. Tem uma parte do teu áudio que você fala sobre câmeras. Você tem que ter um termo assinado de que eles estão cientes de que eles têm câmeras. Você não está pedindo autorização para pôr a câmera, mas você está colocando a ciência. Estou ciente que todos os ambientes da empresa têm câmeras, são monitorados com câmeras. Para quê? Para segurança de todos. Então, as câmeras é para segurança. Vai ter alguém lá se queimando na panela e você não está vendo. As câmeras são para segurança, só que você sabe que nas câmeras você vê quem está no celular, quem não está, quem está usando isso, quem não está, você sabe disso, mas você não vai escrever isso lá. Eu já vi gente, empresário, escrever que as câmeras, que se eles forem pegos fazendo alguma coisa errada, eles vão pagar do bolso, não sei o que, não sei o que. Gente, dá um tiro no pé. A lei é protecionista. Tudo aquilo que você fizer, você documenta que você também é protecionista. Aí o juiz entende que você fala a mesma linguagem que ele. Entende isso? E aí vocês têm muito mais facilidade para estar transitando e para estar caminhando e para estar tendo resultados. Mesmo porque acontece às vezes da pessoa aplicar a advertência e em lugar da pessoa melhorar, a pessoa fica pior. Porque a pessoa chega, eu vou te dar uma advertência. Aí a pessoa fica pior. É assim, olha, eu estou muito preocupado com você e eu vou documentar isso que aconteceu. É diferente, né? Então você só vai documentar. Eu vou te dar uma advertência. Nossa, as pessoas têm pavor disso. Não vou assinar. E aí fica aquela briga, né? Funcionário começou a gritar, começou a discutir, você coloca o algodão no nariz e se finge de morto. Fica mortinho da vida, só sorrindo. Não abra a boca. Deixa ele fazer o escândalo que ele quiser. Quando ele parar de falar, você já vai estar com a tua advertência prontinha assinada. Até sai de perto. Quando ele está falando, você deixa ele gritar sozinho. Você sai de perto, vai lá, senta lá no escritório, faz a advertência e volta com a advertência prontinha. Só que no caso de uma pessoa gritando, eu já dou suspensão. Não dou advertência, não. Em relação a contratar, né? Eu acho que hoje, eu quero contratar alguma pessoa para trabalhar comigo, essa pessoa tem que me dar um retorno para mim pagar ela. Claro. Eu não posso mais contratar pessoas para manter um faturamento que a gente dá conta de fazer. Uhum. Então, essa pessoa vai ter que fazer outra coisa que por enquanto, não o que eu faço. Ela vai ter que agregar na empresa. Né? Com certeza. Até mesmo depois aprender o que eu faço, né? Porque o salgado que eu faço, ninguém consegue fazer.
Mas não é uma vantagem para mim, isso é um negócio cansativo. É um tiro no pé. É um tiro no pé para você isso. Porque aí você se torna o melhor empregado da tua empresa. E você não consegue fazer a gestão daí. Então, quando você tem uma profissão, é igualzinho o marido da Janaína, que é um mecânico especializado em máquinas têxteis, e só ele conseguia resolver o problema das máquinas. Ele saía lá do sul do país, vinha para São Paulo de avião, chegava de manhã, de tarde, ele tinha que pegar o avião para voltar. Porque ele tinha tanto medo que desse algum problema nas máquinas, ninguém ia conseguir resolver. Mas isso é um tiro no pé. É um tiro no pé. Quanto mais algo depende só de você para realizar, mais dependente a empresa fica. E suas férias? Quando é que você vai tirar férias? E quando é que você vai fazer a empresa crescer? Quando é que você vai pensar nas estratégias para fazer a tua empresa crescer? Trabalhar o teu Instagram, trabalhar as redes sociais, começar a buscar outras alternativas. Você não tem tempo para isso. Não. A gente está limitado, na verdade, né? A gente tem uma demanda que a gente não consegue suprir, a gente deixa a desejar por isso, né? O delivery a gente não consegue atender porque não dá conta do balcão, né? Muito movimento. Não consegue atender, às vezes a pessoa quer um salgadinho para festa no dia. A gente também não consegue atender porque senão deixa a desejar no balcão. Você tem ideia de quanto dinheiro o teu medo está fazendo você perder? É praticamente isso. Olha quanto dinheiro você está perdendo. Você não atende o delivery, você não consegue atender o balcão, as esfirras vão para o lixo. Você vai ter que parar um pouco para treinar as pessoas, para fazerem um pouco o que você faz. E nesse momento, você vai ter que dar um gás. Talvez à noite você vai parar para pensar em analisar os currículos que vão chegar, analisar as redes sociais. Nossa, Carmen, mas eu chego em casa cansado à noite. Então, continua de empregado, né? Então, tem um momento para a gente fazer essa virada da chave em que a gente tem que dar um gás e fazer mais além daquilo que você já faz. Então, talvez você colocando, como eu ensinei ontem, né, os anúncios no Facebook e tudo mais, vão aparecer aí 200 currículos. Vai ter que olhar, vai ter que pesquisar as redes sociais dessas meninas, saber quem elas são. De repente, trazer um homem para a tua equipe também. E por que não? Porque às vezes você traz um homem, ele pode estar fazendo o serviço mais pesado. Isso pode estar facilitando, porque homem tem mais força bruta nisso, senão vai sobrar tudo para você. Começar a trazer pessoas que tenham mais experiência. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela for líder de produção. Não tem nada a ver com fazer salgado, mas tem a ver com liderar, com dar ritmo e trazer. Você vai precisar começar a confiar nas pessoas. E essa confiança, ela acontece quando você sentou com elas, com tudo que vocês têm para fazer, e ainda assim colocou elas 1 hora para escrever o que elas fazem. Carmen, está tudo atrasado e você quer que eu faça isso? Quero. Porque se você não fizer aquilo que é importante, vai estar sempre apagando incêndio, sempre apagando incêndio. E essas meninas vão estar sempre te enfrentando. E você vai falar nessa reunião, uma coisa de cada vez. Pessoal, nós vamos ficar atentos aos horários, então eu estou aqui combinando com vocês, o horário de fulano e beltrano é de tal horário a tal horário, de ciclano é de tal horário a tal horário. Tá claro isso para vocês? Tá claro. Alguém vai ter problema com esses horários? Não. Então assina. Aí você acabou de criar a política de horários. Aí você vai fazendo, só que faz uma coisa de cada vez. Por quê? Teve uma outra pessoa que simplesmente ela reuniu todo mundo na sexta-feira e saiu atirando. Vocês não podem mais sair para fumar. Eles paravam a máquina, desligavam a máquina e saía para fumar. E eles fazem isso a vida inteira. Vocês não podem mais sair para fumar. Eles tinham 10 minutos de café de manhã, 10 de tarde. E a partir de hoje vai ser só 5 minutos. Vocês não vão mais poder usar o celular. Não sei o que, não sei o que. Colocou um monte de coisa de uma vez. O pessoal saiu de lá tão revoltado que na segunda-feira nem bom dia falava. Não vai funcionar, porque vocês não vão conseguir fiscalizar tantas normas. Fala de uma norma, daquilo que mais incomoda, fala do horário. E aí fiscaliza o horário. Depois fala do celular.
E aí fiscaliza e arruma um lugar para eles botarem esse celular. Tem aqueles armários de parede só para pôr celular baratinho. Coloca os armários, porque celular é um problema em todas as empresas. Se você pesquisar na internet, armário de celular, já coloca um armário lá. Olha, você tem esse armário aqui para colocar os seus pertences pessoais. E o celular fica aqui e é responsabilidade de vocês. Escreve isso. Se qualquer dano for causado ao celular de vocês, a responsabilidade é de vocês. Quem quer trazer, traga. Se alguém precisar de alguma urgência, alguma emergência, né? Liga aqui na empresa e a gente avisa. De repente morreu alguém, né, na casa de vocês, sei lá. E aí vocês vão começar a fazer um mix dessas pessoas que vocês contratam, porque vocês vão ter, né, e talvez num determinado momento o lucro de vocês vai diminuir muito. Por quê? Porque vocês estão investindo. Mas no momento seguinte, quando você tem mais tempo livre, você vai usar o seu tempo livre para buscar outras estratégias. De repente, buscar outras máquinas, buscar outros clientes, buscar outras formas de contratação, fazer uma parceria com uma empresa de motoboy. Às vezes tem uma empresa de motoboy que se responsabilize por fazer as entregas. Então, possa ter interesse em fazer uma parceria, faz um contrato CNPJ, porque, ó, contratar motoboy sem registro é o ó também, né? É dar tiro no pé, que dá complicação, ele vem quando quer e faz aquela confusão. E contratar registrado, fica aquela confusão, a moto é minha ou é sua? E quem vai pagar se eu bater num carro, né? E fica aquela confusão. O melhor é contratar uma empresa de motoboy, CNPJ, ele assina, ele é responsável. Então, tem várias coisas que vocês deveriam estar fazendo. Mas vocês estão lá, fazendo salgado. Vou reduzir o salário de vocês para salgadeiro também, já que vocês só fazem salgado, gente. Para ter salário de diretor, tem que ser diretor, tem que dirigir a empresa. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, esclarecendo algumas dúvidas, né? Mas é importante saber que existe também, do nosso lado, a gente tem alguns direitos, né? Porque funcionário é tão protegido que a gente fica com medo de... Eles são de cristal, que não podem mexer, né? Você trouxe um ponto importante. A CLT inteirinha é para proteger os empregados. Quando você fala a gente tem os direitos, só tem um artigo que beneficia você e ninguém usa, que é quando diz que você tem o poder de dirigir a relação de trabalho. É seu poder. É só esse artigo que te beneficia. Então é você quem cria as normas, é você quem cria as regras, e é você quem fiscaliza e utiliza, então, as ferramentas corretivas ou punitivas. Corretiva é advertência, punitiva é suspensão. Por que suspensão é punitivo? Porque, ó, dinheiro do bolso dele que sai. Só esse artigo, é só isso que é a favor do empresário. O resto é tudinho a favor do empregado. E o único artigo que é a favor do empresário, o empresário não usa. Ah, que raiva! Vamos começar a usar então, hein, pessoal? Porque, olha, eu quebrei e eu sei como não é fácil você não ter nome para poder fazer compra, pedido. Então, a gente tem que errar menos e acertar mais. Então, a gente tem que acertar na contratação, porque uma equipe boa gera lucro. E eu não tive essa sorte ainda, mas eu quero ter. Porque quebrar não é fácil. Você ficar quase 5 anos pagando dívida, não dorme, tem criança, mulher, mãe que mora junto. Então não é fácil hoje em dia, a gente tem que minimizar mesmo e acertar. Mas vamos mudar essa realidade. O importante é que vocês são muito jovens e vocês podem virar essa chave tranquilamente. Podem ter certeza que ao longo da minha vida eu já tive prejuízos, eu sei bem o que é trabalhar sábado e domingo para pagar dívida. Eu sei muito o que é isso, de prejuízos assim altos, assim de 300 mil, na época eram 300 mil dólares que eu tive de prejuízo. Eu levei 5 anos para limpar meu nome, limpar meu CNPJ. Então, eu sei o que é isso. Chega um momento que você não sabe mais, nem quando é sábado, domingo, segunda, terça, não tem diferença nenhuma. Todo dia é igual, não é? E aí, todo dia é igual, você não vê diferença, não vê graça e deixa de viver. Eu sei o que é isso. E é por isso que eu fico até emocionada quando eu falo, e é por isso que eu tenho essa missão
mesmo de fazer com que os empresários deixem de ser refém das suas equipes. Porque existem pessoas que nos colocam nesse lugar como refém porque a gente permite. Nós precisamos parar de permitir. Não é eles se atrasam, nós permitimos que eles se atrasem. Eles usam celular, nós permitimos que eles usem celular. Eles gritam com a gente, nós permitimos isso tudo. Então vamos parar de permitir, porque somos nós que corremos o risco. Se eles quiserem correr risco e ser empresários, sejam bem-vindos ao clube. Mas nesse momento eles escolheram ser empregados, então quem dá as regras somos nós. Minha casa, minhas regras. Minha empresa, minhas regras. Lógico que você não vai colocar nenhuma regra contra a lei, né? Isso você não vai fazer. Trata-se de cumprir aquilo que está no contrato. Ninguém está pedindo para a pessoa trabalhar como escravo 16 horas por dia, não é isso. É isso que foi combinado, é isso que precisa ser cumprido, né? Minha empresa, minhas regras. Eles fazem, não. Eu permito que eles fazem. Vamos mudar esse vocabulário. E eu adorei conhecer vocês, muito bacana, um casal fantástico, tem aí uma vida inteirinha pela frente para mudar essa realidade e depois que vocês estiverem com tudo redondo, vocês começam a abrir inclusive as franquias, né? Só que para isso tem que estar com todas as descrições de cargo redondas, os procedimentos. Procura o vídeo do Ray Kroc lá, o cara que fez com que o McDonald's se transformasse no que ele é. Chama Fome de Poder. Tem na internet, no próprio YouTube tem, chama Fome de Poder. É fantástico. Ele fala como é que ele criou os procedimentos para o McDonald's ser o que ele é. E McDonald's, vocês sabem, tem no mundo inteiro, né? Tem no mundo inteiro. E assim, imagina que franquia poderosa é essa que está no mundo inteiro. Então eu não estou falando que eu sou contra nem que eu sou a favor. Estou dizendo que é uma franquia de sucesso porque isso é um fato. E contra fatos a gente não tem como argumentar. E vocês têm muito ainda para crescer. Mas comecem a imaginar quando é que vocês vão sair de férias. E para onde vocês vão sair de férias. Perde esse medo. Vai com medo mesmo, coloca a tua criatividade para funcionar e você vai começar a ir soltando tudo isso que não te pertence. Tá bom? Sucesso para vocês e ainda quero ouvir notícias de vocês, tá?